Meu nome é Kate, eu tenho quase 14 anos. No meu curto tempo por aqui na Terra, eu já passei por muita coisa. Meus pais se divorciaram não há muito tempo. O divórcio pode não parecer grande coisa, mas quando você está acostumado a ter ambos os pais ao redor o tempo todo, mesmo num lar destruído, os efeitos podem ser devastadores. Eu amo meus pais. Na minha opinião, eles fizeram um ótimo trabalho criando a mim e ao meu irmão mais novo, Ian. Nós tínhamos tudo o que precisávamos até que meu pai perdesse o emprego. Foi quando tudo mudou. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Meu pai invadiu a casa, soltando o ar pelas ventas, um olhar explosivo no rosto. Eu estava no corredor, olhando para o meu pai, esperando que, por Deus, ele não explodisse. Eu testemunhei meu pai perder a paciência de verdade uma vez. Não foi bonito. Na mesa de jantar naquela noite, meu pai se queixou do quão ingrato era seu chefe e o quanto ele tinha feito pela empresa. Minha pobre mãe estava lá sentada com um olhar de pura simpatia no rosto, olhando para meu pai beber uma cerveja, colocando comida na garganta. Até aquele dia, eu nunca tinha visto meu pai beber tanto de uma vez só. Ao longo dos meses, o consumo do meu pai piorou muito. Ele não bebia apenas álcool, ele tinha um relacionamento com o álcool. Ele defendeu sua bebida a todo custo. Cansada, minha mãe despejou toda a cerveja na pia um dia. Eu nunca tinha visto meu pai tão chateado. Ele ameaçou deixar minha mãe se ela mexesse na sua preciosa cerveja de novo. Daí foi quando minha mãe pediu o divórcio. No dia seguinte, meu pai foi embora. Fiquei imaginando onde ele iria dormir naquela noite, já que ele não tinha um emprego ou nenhuma poupança. Eu estava tão preocupada com ele, eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir e se algum dia eu voltaria a vê-lo novamente. Tudo isso afetou muito minha vida. Minhas notas despencaram e eu perdi 20 quilos. Mas isso é outra história. Quanto à minha mãe, digamos que ela rapidamente pegou os pedaços da vida dela e se casou novamente. Meu padrasto, Charles, e meu pai são tão diferentes. Baseado apenas na aparência, alguém já diria que meu pai é um fisiculturista ou talvez um lutador profissional? Sim, meu pai é meio durão. E Charles, por outro lado, é um cara meio careca. Foi bom ter Charles por perto. Ele tratou minha mãe como uma rainha e comprou para mim e para o meu irmão qualquer coisa que a gente queria. Meu pai se tornou uma lembrança até que ele apareceu em casa um dia, batendo na porta. Tudo que eu me lembro é Charles abrindo a porta e crack! Meu pai deu uma porrada nele no queixo. Charles foi de alguma forma capaz de escapar da luta e fechar a porta bem rápido e trancá-la. Este foi o começo de muitas incidências. Certa noite, meu pai se escondeu na garagem e esperou que minha mãe saísse de casa para o trabalho. Ele enfiou a mão na janela do motorista do carro e arrastou minha mãe para fora do carro pelos cabelos, gritando, chamando-a de todos os nomes feios que você conhece. O vizinho do lado, Bill, teve que correr para tirá-lo de cima dela. Nenhuma acusação foi apresentada, mas minha mãe conseguiu uma ordem de restrição. Isso não impediu meu pai de voltar. Tornou-se rotina. Minha mãe e meu padrasto não queriam fazer algo contra meu pai, que me machucasse, ou meu irmão, mas eles estavam cansados de seu comportamento. Eu também estava cheia daquilo. Foi tão vergonhoso. Toda vez que meu pai aparecia em casa para lutar com meu padrasto, minha mãe ligava para os policiais prenderiam meu pai. Dentro de uma semana, ele estaria de volta em casa novamente, criando estragos. Ele atirava pedras na janela, ligava mangueira de água, incomodava os vizinhos, gritava palavrões para as pessoas que passavam. Todas, se não a maioria das crianças que moravam na minha rua, frequentavam a minha escola. Eu descobri nas redes sociais que a minha casa era motivo de chacota. Foi além de embaraçoso. Eu queria cavar um buraco e me enterrar nele. Eu odiava tanto meu pai por envergonhar minha família e eu estava determinada a deixá-lo saber como eu me sentia. Quando meu pai chegou na porta um dia, eu calmamente abri a porta. Quando ele me viu em pé lá, calmamente olhando para ele, seus olhos vermelhos e esbugalhados quase se soltaram da cabeça. Eu era a última pessoa que ele esperava que abrisse a porta para ele. A primeira coisa que eu senti foi o cheiro do álcool. Sem mencionar que meu pai estava de shorts de pijama, no meio de um dia muito frio, chuvoso, de inverno. E ainda por cima era por volta de 9 horas da manhã de domingo e os vizinhos estavam todos indo à igreja.
Eu fui para fora da casa e falei ao meu pai o que eu realmente estava sentindo. Segurando as lágrimas, eu disse a ele que o desdenhava e que eu o odiava tanto por ter feito a minha vida um inferno. Eu expliquei para ele que as crianças da escola tinham me rotulado de garota perdida na vida. Tudo porque ele estava com uma vida baixa, fora do controle, bêbado, e eu queria que ele estivesse morto. Eu não sei como é que eu disse isso tudo, mas eu disse a ele que eu estava muito zangada. Ele precisava saber o que eu sentia. Eu não tive nenhuma piedade dele quando eu disse isso. Sim, eu amo, mas eu não posso aprovar os seus erros. Por um breve momento, meu pai ficou lá, com um olhar inexpressivo em seu rosto, me encarando, sem palavras. Então aconteceu. Ele desabou e começou a chorar muito. Eu nunca tinha visto meu pai chorar assim antes. Eu não sabia bem como responder. Se eu devia dar para ele o meu ombro para ele chorar, ou dar um tapa nele e exigir que ele fosse um homem. As pessoas passavam e olhavam para nós, mas na verdade a gente nem se importava. Eu tinha certeza que meu pai tinha um sério problema de alcoolismo e precisava ser tratado. Eu ainda não pude perdoá-lo, mas eu disse a ele que eu estou dando a ele uma chance de conseguir a vida de volta juntos, ir a um centro de reabilitação, procurar ajuda. Eu era tão rigorosa e eu dizia que se ele voltasse assim, eu chamaria a polícia e não minha mãe, e não hesitaria em colocá-lo na cadeia. Ele olhou nos meus olhos, ainda chorando, e disse que não tem ideia do que fazer ou por onde começar. Eu disse a ele que vamos ajudá-lo se ele nos permitir, mas ele deve agir e seguir cada pedacinho de ordem que a gente der. Agora, meu pai está sóbrio há 4 meses já e as pessoas no centro o ajudaram a encontrar um emprego. É apenas um trabalho de meio período, algumas horas por semana, para provar o compromisso dele e que ele mudou. Ele foi prometido um emprego em tempo integral se ele provar que ele é responsável o suficiente para ter um emprego. Passei dias chorando e implorando até que minha mãe e meu padrasto concordassem em visitar meu pai comigo e com o Ian. Ele estava tão feliz em ver todos nós. Ele até se desculpou com Charles e minha mãe e pediu perdão. Minha mãe ainda estava hesitante em acreditar nele, mas ele disse que minha coragem de enfrentá-lo e mostrar a ele o que era certo era como um alerta para ele. Minha mãe prometeu a ele que se ele permanecer sóbrio e conseguir um emprego em tempo integral e provar que ele mudou, ela vai arquivar os documentos para permitir que ele passe os finais de semana comigo e com o Ian. Eu estou tão feliz em ouvir isso. Parece que motivou meu pai a trabalhar mais. Estou tão feliz em saber que minhas palavras tiveram um impacto tão grande nele. Falar com o coração aberto ao meu pai resultou em tê-lo de volta. Agora, ainda estamos esperando, mas tudo parece estar indo no caminho certo. Eu sei que meu pai está se esforçando e a primeira coisa que eu quero dizer a ele quando eu o ver é que eu o amo. Nunca hesite em falar o que está no seu coração. Você não consegue imaginar o quão poderosas suas palavras podem ser. Eu espero que as minhas palavras hoje tenham ajudado você, assim como elas me ajudaram.